Voltamos aqui, já estamos no estúdio com o nosso convidado, o deputado federal Paulão, do PT de Alagoas. Bom dia, bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Dizer que é uma alegria ser entrevistada por você e pela nossa TV, né? Grande abraço a todos e todas virtualmente. Tem também as questões dos nossos espectadores que vão aparecendo ao longo da entrevista também. Vamos começar aqui falando sobre essa CPI, que foi uma proposta da bancada ruralista, né, e também representantes da extrema-direita, né, que impulsionou, né, a criação da CPI para investigar o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação geral dessa CPI e dos integrantes, já que 8 deles são suspeitos de financiar a tentativa de golpe no 8 de janeiro. Amanda, na realidade, a oposição ela perdeu o discurso, perdeu a narrativa. Você verifica vários escândalos, né? Primeiro os escândalos das joias com a família Bolsonaro, agora a rachadinha da primeira-dama, a falta de cartão de vacina do presidente, que foi responsável, inclusive, por não ter sido o grande condutor de um processo educativo, milhares de pessoas faleceram, enfim, escândalo de forma cotidiana. E eles abraçam essa CPI, primeiro que essa temática não é nova, essa tentativa ocorreu no passado, no sentido de criar um factoide, uma cortina de fumaça, no sentido de estabelecer e criminalizar os movimentos agrários como todo. O mais famoso, logicamente, é o MST, mas tem vários movimentos agrários no Brasil. E a composição que foi feita na semana passada, primeiro que, na minha visão, atropelou o processo. A gente tem uma relação diplomática interna, oposição-situação. E na hora que você faz uma composição, é natural que a oposição tenha espaço e o governo também. O que ocorreu? A composição é um presidente, um deputado, né, que é coronel do Exército, inclusive responde a processo no Supremo Tribunal Federal, notificado pelo ministro Alexandre de Moraes, devido ao processo do golpe do dia 8 de janeiro, ele está sendo, inclusive, indiciado sobre a situação, e o relator é o ex-ministro do Meio Ambiente, quando a sociedade vivia o auge da pandemia. Naquela reunião fatídica palaciana, ele disse que tinha que passar a boiada e não teve sensibilidade. Então está demonstrado que nesse período que ele foi ministro, foi o maior índice de queimadas na Amazônia, o maior genocídio praticado contra os povos indígenas, e os madeireiros tomou conta do pedaço, como em linguajar, e também foi fruto, inclusive, desse fato que o mundo ficou chocado, e ele contribuiu muito, que foram os índios Yanomamis. Então, veja bem, 2 titulares, um presidente e um relator. E a composição, ela não tem representação da bancada do governo. A gente vai fazer um debate qualificado, mas vai fazer a resistência, né? Vai ser, na minha visão, uma CPI muito tensa, no sentido deles tentarem criminalizar os movimentos sociais. Mas eu não quero fazer discussão sobre a origem de parcela do agronegócio que tem a mão suja de sangue. E lembrando também, é sempre bom a gente reforçar essa questão do passar a boiada, né, deputado? Que ele queria dizer o quê? Desmatar, invadir terra, né, roubar terras dos povos originários, criar essa situação que a gente teve recorde de desmatamento, como o senhor mesmo falou, e ao mesmo tempo, o que o MST fazia, né? Ajudava a acabar com a fome no país, distribuindo milhares de toneladas de alimentos na pandemia, uma prática que já é corriqueira do movimento, que é a distribuição de alimentos saudáveis, mas na pandemia eles foram cruciais para aplacar esse mal, que é a fome, né? Eu queria que o senhor comentasse também essa função social do movimento. O MST, os movimentos agrários, têm e tiveram uma função, primeiro uma função social muito forte, destacada durante a pandemia. Uma pandemia que atingiu o mundo, paralisou o mundo. Naquele momento você não tinha vacina. E o MST teve uma visão solidária importante da sua produção, de pequenos agricultores, ter a solidariedade de quem naquele momento passava fome. O MST, inclusive, hoje
já tem referência a nível internacional, de uma produção orgânica, que é referência para o mundo. O que ele produz, inclusive, não consegue dar resposta, porque o nível de pessoas que querem comprar é acima da sua produção, e que serve de exemplo, inclusive, para o agronegócio, né, que muitas vezes está utilizando venenos que está fora do padrão internacional. E no Brasil, infelizmente, usa, inclusive não só de forma individual, pulverizando através de aeronaves, que isso é muito mais grave. É uma luta que tem no plano nacional. O processo, Amanda, relativo à questão da luta agrária no Brasil, a América do Sul, o Brasil é o maior país do mundo, né? Então são poucos países que não fizeram a reforma agrária. A gente tem uma dimensão continental. Os povos originários tiveram suas terras invadidas, né, quando vieram os estrangeiros aqui para o Brasil. Depois a gente teve o genocídio praticado contra os povos africanos que foram aqui escravizados. E quando ocorreu a abolição, essas pessoas não tiveram um processo indenizatório. Então a terra, que seria o seu modus operandi, sua sobrevivência, eles não tiveram um pedaço diferente dos países considerados desenvolvidos. E um dos pré-requisitos para o desenvolvimento social de qualquer país foi a distribuição de terra. Então, a luta agrária ela tem previsão legal. Inclusive, toda ocupação que ocorre pelos movimentos agrários, ele é feito em terras improdutivas. Você tem, no período da ditadura militar, tinha um grande empresário do interior do Paraná, dono de uma construtora, que ele tinha fazenda maior do que o estado de Sergipe. Multinacionais como a Volks, a Ford, receberam dos militares para fazer produção sem critério nenhum, e esses projetos depois foram abandonados. Eram terras públicas. Eu pergunto, por que não foi feito o processo onde você pudesse fazer o planejamento, né, de uma reforma agrária, não só a doação de terra, mas a reforma agrária para não ser a favelização rural, onde vem depois a casa, a energia, a água, a terra, né? Você ter condições de ter o financiamento, né? A semente no momento exato, a assistência técnica. E alguém pode dizer tudo isso sim, porque o agronegócio no Brasil só sobrevive devido ao subsídio do Estado. A Lei Candir, que foi criada no governo antes de Lula, é uma lei onde a produção in natura, exemplo, a produção de soja, que é uma das maiores do mundo, ela vai in natura para os países de fora e essas pessoas, o agronegócio, não paga os tributos. E depois o governo federal ainda paga a Lei Candir nos estados que esses exportadores colocaram o seu produto para fora do Brasil. Eu pergunto, por que não ser esse produto agregado? Você fazer a produção da soja, né, e ter um valor agregado, o Brasil ganhar com isso? Não. Então, esse modelo, na realidade, poucas pessoas sabem esse debate. São bilhões que são aplicados via Lei Candir, onde você, eleitor, onde você, ouvinte e que está assistindo a TV PT, neste momento você está pagando o subsídio através dos seus tributos para o agronegócio e ele não nega. E o Brasil não consegue fazer um plano permanente, perene, para a luta agrária. E pode ser feita uma pergunta, e por que o Lula não realizou? Porque tem uma questão chamada correlação de força. A população elegeu o Lula, mas não conseguiu eleger a maioria na Câmara Federal e no Senado que tivesse uma sintonia do ponto de vista de projeto para que ele pudesse fazer essas mudanças estratégicas para o Brasil. Então a gente tem que fazer mensurações. Agora mesmo, Amanda, a informação que tem, possivelmente nesse debate de reestruturação, claro que ainda vai ser analisado, poderemos perder a Conab, que tem um papel estratégico, que é a regulação dos preços dos grãos, principalmente, e o que a gente come, o feijão, né? O arroz, a soja, enfim, a cesta básica que o Brasil ele tem um papel regulador para não ficar na mão do atravessador.
Com a reativação agora do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem como titular o ministro Paulo Teixeira, era importante que a gente tivesse a Conab vinculada ao MDA, mas possivelmente a força do agronegócio nessa casa é tão forte que poderá ir para o MAPA de novo. Já era do MAPA, né? Mas o presidente Lula compreendeu com seus ministros a importância de ter a Conab junto à agricultura familiar. Então é outra luta que a gente vai fazer no Congresso para evitar que ocorra essa situação. E aqui o pessoal está protestando também, né? Assim, agrotóxicos nunca mais. Bom dia, querido deputado Paulão. Ficou ainda mais conhecido quando falou do Elon Musk, sensacional. Bom dia, equipe da TV. A Beth de Brasília aqui te dando uma saudação. Alberto Quirone também. O Roberto Parente pergunta aqui se a bancada do PT, os nossos parlamentares, vão aproveitar a CPI para denunciar as invasões e assassinatos, né, promovidos pelo agro também. E o Alberto Quirone também pergunta se a CPI pode ser uma oportunidade também de esclarecer o quanto o uso excessivo de agrotóxicos pelo agronegócio é prejudicial ao Brasil. Olha, Amanda, vou aproveitar um ensejo. Eu fiz um pronunciamento na Câmara que cometi um erro na pronúncia desse multimilionário. A pergunta é que não quer calar: quem não comete erro? Mas a grande imprensa, principalmente as big techs, naquele momento, para a gente discutir aquele projeto importante, o interesse e peso que essas empresas têm, maior do que vários países, eles pegaram esse erro que eu cometi na pronúncia e tentaram discutir esse derivativo quando deveria discutir a essência. Errei sim, como diz a música, né? Mas o importante é a essência. A pergunta importante do companheiro, sem dúvida nenhuma. Eles vão tentar criminalizar. E é momento também da gente fazer o debate. Existe também uma entidade muito importante do movimento agrário chamada CPT, Comissão Pastoral da Terra, vinculada à Igreja Católica, que todo ano ele faz aquele relatório que é referência para o Brasil e para o mundo. Os assassinatos contra os trabalhadores rurais, as pessoas que lutam pela terra. E aí você tem, na relação do agronegócio, várias pessoas que são os mandantes, que esses processos estão parados. Então, alguns famosos do agronegócio estão envolvidos, sem dúvida nenhuma, nesse processo de assassinato de trabalhadores. E é preciso também fazer uma discussão. No Brasil, infelizmente, a gente tem trabalho análogo à escravidão. Quando você faz o levantamento, você também tem dirigentes do agronegócio. É preciso dizer, e tem aquele famoso caso de um prefeito da cidade de Minas Gerais, Unai, que fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo a discussão relativa à violência, a trabalho análogo à escravidão, eles foram assassinados. E essas pessoas praticamente não tiveram a prisão definida, diferente de um hipossuficiente. Imagine, num momento que a gente ainda tem fome, e aí não é justificando, até tem previsão legal, uma mãe enfrenta o supermercado, vendo seu filho chorar de fome, ela adentra no supermercado e tira uma lata de leite. Essa mulher poderá ficar presa. E o prefeito de Unai, pelo contrário, ele não só saiu, como uma parcela do agronegócio foi receber ele no aeroporto, um assassino, e fez uma grande carreata. Então a gente tem um processo de inversão, né? No Brasil a gente está atravessando um momento, mas não é só o Brasil não, viu, Amanda? Você viu aquele caso agora do nosso jogador, né? Um dos melhores do mundo, ele ser atacado de uma forma assim, uma metade do Estado chamando ele de macaco, e isso faz com que a gente perceba que uma parcela da sociedade ela está com um viés fascista, e o mundo já conheceu isso na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler governou a Alemanha e Mussolini a Itália. A gente não pode voltar esse processo de ódio e intolerância. Infelizmente, uma parcela que está querendo a luta para fazer o processo de luta contra o MST
essa intolerância, esse ódio, não compreender a importância da gente fazer um desenvolvimento social onde todos os nossos brasileiros têm espaço, lugar ao sol. Com certeza, e era sobre isso também que a gente ia falar agora, deputado, porque o MST ele faz parte desse universo que produz o que o brasileiro come, porque o que vai à mesa das famílias é produzido quase 80% pela agricultura familiar, né? O arroz, o feijão, o que a gente come no dia a dia, a gente não come soja, a gente não come commodities, né? O Brasil come comidas de verdade e a gente precisa dessa produção familiar para poder seguir alimentando a população. O movimento também é o maior produtor de arroz orgânico, arroz agroecológico da América Latina. Então é uma dimensão tremenda que o movimento tem. E eu queria saber também, emendando na questão do nosso espectador, se a CPI também pode ser uma oportunidade do Brasil conhecer melhor o MST. Sem dúvida. Hoje você tem uma parcela de jovens universitários que já conhecem o MST, principalmente as universidades federais, os institutos federais. Por isso que o MST tem uma relação muito forte, tem uma juventude chamada Levante, que estabelece um processo de parceria. Ele tem unidade na academia, ele tem uma relação junto ao Ministério Público do Trabalho, que tem um papel singular, junto ao Ministério do Trabalho. Ele tem, junto aos prefeitos, Amanda, eu sou do estado de Alagoas, um dos estados menores da federação, que tem uma contradição social muito forte. Quando você tem um assentamento, um acampamento, que ele é legalizado, se transforma em assentamento, aquelas pessoas recebem o seu pedaço de terra e a partir daí você tem casa, energia, acessibilidade e crédito, você muda o IDH do município. Geralmente, quando tem assentamento, os prefeitos gostam, porque eles sabem que cresce. A feira do município ele tem vida, porque muitas vezes depende de outros municípios. Com detalhe, a gente tem uma realidade onde, quando o Lula assumiu, tinha mais de 30 milhões de pessoas passando fome. O Lula conseguiu eliminar com um programa exitoso de referência a nível internacional chamado Bolsa Família. Com o presidente anterior, o Fujão, o Brasil volta à fome. Quase 40 milhões de pessoas voltaram à fome. Aí o que ocorre? Você foi aprovado com o presidente Lula, agora totalmente legalizado e permanente, o Bolsa Família, com R$600, e se a mãe tiver um filho até 6 anos, 150 a mais. Só que tem um detalhe, esse programa é considerado para a sociologia e para a economia um programa de entrada, onde aquela pessoa pobre e insuficiente ele tem que receber enquanto não tem condições de trabalho. Qual é a lição que o MST dá para o Brasil e o mundo? Porque ele é um programa de saída. À medida que você tem um pedaço de terra, você consegue produzir, você chega a um patamar de renda que não precisa depender do programa Bolsa Família. E com isso, esse programa pode ser deslocado para outra família carente ou pode até diminuir e ser aplicado em outra política pública. Então, outra saída que o agronegócio e essa elite, não o agronegócio como um todo, que eu não gosto de generalizar, eu gosto de generalizar esse agronegócio que veio para o 8 de janeiro e não respeitou a democracia e financiou o golpe. Esse agronegócio eu não posso respeitar. Então, é o mesmo agronegócio que financiou essa parcela que financiou o golpe, que critica o Bolsa Família e a miopia é tão grande que ele não percebe que o MST é uma porta de saída, porque você consegue fixar o homem e a mulher ao campo, consegue ter qualidade de vida, a identidade, você consegue ter uma integração familiar e social, diminui a violência, porque hoje um dos desafios no mundo é como você evitar o êxodo rural. Imagine a juventude desempregada e ela não vê esperança no campo e ela vai para grandes cidades. O que ocorre? Muitas vezes ela não tem uma formação e ela vai... Claro, generalizar sempre é perigoso, mas ela pode ser cooptada por um processo muito grave, que é a estrutura do crime organizado no Brasil, onde ele tem esse processo de cooptar
muito uma parcela da juventude. Você veja, Alagoas é um dos estados pequenos, a gente só ganha para Sergipe em tamanho geográfico, o número de municípios, temos 102 municípios, uma população média de 3.400 habitantes, todos os municípios, Amanda, o tráfico, as organizações criminosas chegaram. Isso é uma realidade, não é? Eu falava com o ex-governador Renan Filho e ele dizia que o mundo dessas organizações criminosas em Alagoas tem em torno de 35 mil pessoas. Movimenta em torno de 500 milhões. Eu pergunto, esse agronegócio assassino, nocivo, que foi contra o golpe, ele é favorável a esse padrão? Então, eu avalio que a CPI do MST é uma cortina de fumaça para você não discutir a verdadeira pauta, a agenda que o Brasil precisa. Na minha avaliação, a gente tem que discutir o desenvolvimento social. Para isso tem que ter Estado, para isso tem que ter políticas públicas. Eu acho que a grande reforma teria que ser a reforma tributária, porque no Brasil quem paga imposto é o pobre, a classe trabalhadora e a classe média. O rico não paga imposto. Você que ganha acima de 80 mil reais quase que não paga tributo. Por quê? Porque o fato gerador para você pagar tributo no Brasil é o consumo. Então, se eu compro um copo d'água aqui por 10 reais e eu ganho um salário mínimo, quando eu faço a equação, eu tenho um percentual. Se eu ganhar 10 mil, esse percentual diminui. À medida que eu ganho mais, é justo você comprar uma bicicleta, um carro e pagar imposto? Enquanto isso, se eu comprar um iate, eu não pago imposto? Se eu comprar um avião particular, não pago imposto? Tudo que você faz, microempresário, pequeno empresário e médio, você paga imposto. Além disso, você está pagando uma taxa de juros de 13%, 13,5% ao ano, que é uma vergonha, né, esse processo da condução. E quem fez esse modelo do Banco Central? Foi o agronegócio nocivo. Eu digo isso porque eu fui vereador em Maceió, deputado e sou hoje federal. O presidente da Câmara, meu colega, que foi deputado estadual comigo, vereador e hoje é federal. O primeiro projeto que o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou para votar foi a autonomia do Banco Central. E veja que ele tem relação com o agronegócio, não tem com a Faria Lima. E na hora que você coloca a autonomia do Banco Central, a pergunta é que não quer calar, autonomia para quem e para quê? O presidente Lula disse que a taxa de juros não é permitida, ela agride o povo brasileiro. Mas ele não pode, em tese, demitir o presidente do Banco Central, porque na hora que ele faz isso, ele tem um problema de ordem jurídica. Aquela questão, ordem jurídica, o contrato tem que ser respeitado, os financiadores, os especuladores internacionais podem tirar o dinheiro do Brasil. Então, termina o presidente do Banco Central, certo? Foi eleito pela Câmara, pelo meu voto, não. E pela bancada do agronegócio, é ele que tem que ele está mantendo a taxa de juros. Então você, agronegócio golpista, você deveria estar falando com o seu presidente da Câmara porque ele colocou em prática essa taxa de juros que você está pagando de 13%, de 13,5% ao mês. Isso é uma vergonha para o Brasil e para o mundo. Então é por isso que eu digo que a CPI do MST é um factoide para desviar as verdadeiras pautas que o Brasil deveria discutir. Na minha avaliação, a principal pauta deveria ser a reforma tributária, porque na hora que arrecada, ela teria mais recursos para aplicar em políticas sociais. Só para a gente concluir essa temática. Se você tributar em 3%, 40 pessoas no Brasil, você arrecada 80 bilhões de reais. No meu estado não tem nenhum bilionário, só tem milionário. 40 pessoas, o que é 3% para a renda de uma pessoa? Isso lá fora não, a tributação é alta, principalmente os países nórdicos, que tem uma tributação alta, e é por isso que ele tem uma política social considerada padrão. Educação pública de qualidade, desde a creche até o nível superior, saúde, serviço social, você não consegue ter pedintes na rua. Então, na realidade, essa CPI é um factoide para desviar os velhos problemas que o Brasil tem, que a gente tem que atacar para modificar.
Se não tiver reforma tributária, a gente não tem qualidade de vida para o povo brasileiro. Deputado, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui hoje. Bom trabalho na CPI. A gente vai acompanhar o andamento dessa comissão e esse espaço aqui também segue à disposição do senhor. Amanda, é uma alegria ser entrevistado por você. Queria cumprimentar toda a equipe, né, da TV PT, também o pessoal Rádio PT, de forma especial os ouvintes, né? Os que estão assistindo aqui também, os internautas, aqueles que fizeram todas as perguntas, inclusive a pergunta que foi feita do erro que eu cometi na minha pronúncia. Democracia é isso, né? A democracia é conviver com os iguais e respeitar de forma diferente. É por isso que eu defendo a democracia. O presidente Fujão, ele queria implantar o fascismo. O fascismo não gosta de debate, não gosta do contraditório. O fascismo não respeita a mulher, não respeita a juventude, não respeita quem precisa da terra, não respeita quem tem deficiência. É por isso que a gente tem que fazer o bom combate. E o bom combate a gente fez quando derrotou o presidente Fujão e nós faremos agora na CPI do MST. Muito obrigado. Deputado, só para fazer justiça aqui a Beth de Brasília, ela falou, meu querido deputado, a gente adorou o erro na pronúncia, diz que agora ela só chama Elon Musk assim, porque ela não gosta dele. Então, só para deixar registrado aqui, obrigada mais uma vez pela sua presença.